Olá, meus idolatrados amigos das nossas redes sociais, muito boa noite. Nós estamos voltando aqui com mais um episódio do nosso Alternativa Cast, e claro, dentro daquela proposta que eu lhe disse, usar a minha expertise, né, de empreendedor, de batalhador, de um brasileiro que realmente vai tentando até acertar, e estou acertando devagarzinho. E claro, trazendo sempre convidados para que vocês possam, com as perguntas que a gente faça e as respostas que eles vão passando para vocês possam aí anotando, experimentando, evitar ou então aproveitar e se inspirar. E claro que hoje eu convidei aqui especialmente o Dr. Leonardo Aragão, ele é médico urologista. Boa noite, doutor Leonardo. Muito obrigado por sua presença aqui, por esse tempão que você vai nos prestar aqui de conversa. Olá, Max. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência de vida com você. Show de bola. Gente, eu queria agora aproveitar para dizer o mantra, né? Tem um tal do mantra aí que é o seguinte: você se inscrever no canal, tá aqui no... Tá onde aqui? Aqui embaixo, né? Tá aqui, entendeu? Aperta aí, por favor, compartilhe, tem um sininho também, que é para sempre que a gente entrar num vídeo, vocês possam receber a notificação e dar uma moral pra gente aqui, assistir a nossa audiência e mandar para se você achar o assunto interessante, o tema interessante, entendeu? E também ficar ligado que nós vamos sempre estar mandando os cortes para vocês, para os grupos, para todo canto aí, espalhar, pulverizar, para que você possa ter um conteúdo de qualidade. Então, agradeço a vocês e vamos começar aqui conversando e perguntando aqui. Tô, Leonardo, você veio parar em Sobral como? E, por exemplo, por que você escolheu ser o médico urologista com essa especialidade? Pronto, Max. Eu sou de Fortaleza. Fortaleza. Fiz minha faculdade de medicina lá, tá? Fiz residência em cirurgia geral e de urologia também em Fortaleza, no Hospital Geral de Fortaleza. A minha esposa é uma sobralense da Gema, tá? Então foi ela que... Você sabe como é que é mulher. Mulher acaba puxando o marido para onde ela quer. Conheceu ela lá? Conheci ela em Fortaleza. Então ela acabou me puxando para Sobral e hoje é uma terra que eu considero minha terra de coração. Sou apaixonado por Sobral, sou muito feliz aqui. Das minhas 3 filhas, 2 nasceram em Sobral, então essa aqui é a minha terra. Então você já tem título de cidadão? Ainda não, mas de coração... Então eu vou me eleger vereador. Tem uma caneta aí para mim, lá? Tava com a caneta aqui, de repente a bicha sumiu. Pode ser? Não sei onde é que ela foi parar aqui para poder anotar aqui. Bom, então assim, você não tem ainda o título de cidadão, fica aí a deixa. Oficial eu não tenho, mas de coração dos meus pacientes de Sobral, eu acho que isso é o que é mais importante. O título em si é só um rito. É um rito, tá? É interessante, é importante, acredito que sim, mas só em você ter esse serviço prestado para a população de Sobral e de toda a região norte, para mim isso já me dá o título de sobralense e de um cearense que está enraizado nessa região norte aqui do Ceará. Pronto. Tô, Leonardo, me diga uma coisa. Ser médico, né? Ser médico, ser juiz, ser empresário, tem um monte de ser, é importante assim. O ser médico é uma profissão muito linda, né? Sim. Uma profissão assim nobre, eu digo até divina, né? A gente vê as literaturas aí. Você escolheu, como foi essa sua busca para ser médico? Que não deve ter sido fácil. Queria que você falasse aí do sentimento. Pronto, assim, eu sempre fui um aluno bem aplicado, desde pequeno. E já no ensino médio, né, eu já comecei a me identificar que realmente era uma área que eu queria atuar, tá? Então, durante a faculdade, a gente vai se apaixonando para tratar as pessoas, porque assim, não é a questão de, antes de ser médico, você tem que ser um ser humano que goste do que você faz, tá? E durante a faculdade, durante as residências que eu fiz, eu fui começando a entender que como é bom tratar das pessoas, como é bom ver o resultado do seu trabalho ali na prática, ali no dia a dia. O dom que Deus nos dá de fazer essa profissão, é muito bonito, Max, porque você tem a oportunidade de curar as pessoas, tá? É como se Deus agisse por nossas mãos. Então, assim, você vê um paciente que tá doente, você faz seu trabalho, você faz um tratamento, você faz uma cirurgia e depois o paciente retorna no consultório curado ou bem melhorado, então isso aí, para mim, é muito gratificante. Isso, é o combustível, é a minha gasolina que faz com que eu continue meu trabalho no dia a dia.
Ele e seus familiares, né? Porque todo mundo fica doente junto também, né? Todo mundo fica doente junto. E assim, a gente tem que entender que a doença não é só a doença do corpo físico, não. Também hoje em dia as doenças psicológicas também são muito importantes, Max. Então, quando o paciente senta à nossa frente, a gente tem que enxergar o paciente como um todo. Você não pode enxergar só o coração, o rim, a próstata, a bexiga do Max, não. Você tem que enxergar também a cabeça dele, entender quais são as angústias que ele está passando, tá certo? Quais são os problemas que está passando em casa ou com a sua esposa e juntar tudo isso e poder oferecer o melhor tratamento para o paciente. Porque nem todos os tratamentos precisam ser iguais, tá? Porque cada paciente é um paciente único, tem necessidades diferentes. Tá? Mas é claro que é importante você ter um embasamento técnico, científico, para poder oferecer o melhor tratamento. E vocês acabam percebendo tudo isso, né? E tem que, na medida do possível, cada um dar uma dosagem, uma diferenciada. Assim, né? no dia a dia, a experiência que a gente vai criando com o tempo, o paciente já entra na sala, no consultório, você já percebe qual a necessidade daquele paciente. Às vezes o paciente, quando ele abre a boca, ou como ele se comporta ali na cadeira do consultório, você já vai pegando algumas nuances do comportamento dele que vão facilitar no seu tratamento, no seu diagnóstico. Porque tem aquele ditado, o corpo fala. Às vezes o paciente fala uma coisa, mas o corpo diz outra. Eu sei. Gente, nós estamos conversando aqui com o doutor Leonardo Aragão, que eu conheço há um bom tempo. A gente estava conversando aqui, ele estava à frente da equipe, né, dos urologistas, né? Eu tive a oportunidade de sentar uma vez com vários urologistas, né? São vários. Acho que o Márcio 2016, 2015. 2015, 2016. E esse mês, e foi uma época como essa, porque esse mês foi comemorado o dia do urologista. Você exato. lembra qual foi? Hoje nós estamos no dia 21. Isso. Entendeu? Eu acho que foi no começo, na primeira semana, segunda semana de setembro, que acho que é comemorado o dia do urologista. Pois é, aí eu lembro que foi feito exatamente para poder sair essa... Naquela época era outra realidade na Santa Casa, a gente tinha um serviço de urologia, né, que juntou vários urologistas e a gente tinha um serviço que a gente prestava atendimento pelo SUS lá na Santa Casa de Sobral. Não, na verdade eu queria dizer assim, porque nós tínhamos uma postagem, hoje é uma data muito especial, que hoje é o seu aniversário, rapaz. É, meu aniversário. Entendeu? Meus parabéns de antemão aqui, obrigado, quebrando Max. o tabu, que era até isso que eu ia falar no início, né? Porque não chegou a informação do seu aniversário, e nós também fazemos um post. Eu ia dizer porque a gente faz um cardzinho, né? Para colocar obrigado, os amigos. Max, A gente sempre lembra, né? A gente sempre lembra dessas pessoas que a gente vai criando essa conexão. E aí, mas eu dei esse rodeio todo para perguntar assim, você era muito tímido, homem. Qual foi o remédio que você tomou para agora estar sempre passando uma mensagem do seu conhecimento nas redes sociais, vir para o nosso podcast, né? Enfim, eu queria, como foi isso aí? Me conte essa magia, por favor, doutor Leonardo. Não tem magia, não. A gente quando a gente vai crescendo, a gente tem que se reinventar, tá? A gente não pode ficar parado no tempo. A gente tem que acompanhar essas tecnologias. Então, as redes sociais, as mídias, o Instagram, então é uma ferramenta muito importante você compartilhar o seu conhecimento, compartilhar a experiência. Então, a gente tem que entrar nessa onda e tem que vencer os tabus, os preconceitos que a gente tem e a gente vai aprendendo. Eu estou entendendo. Show de bola. Então, bacana. Parabéns. Eu tenho acompanhado seus vídeos, é muito legal. Quem quiser acompanhar, o doutor Leonardo tem lá o Instagram, né? Leonardo... Sim, doutor Leonardo Aragão, urologista. E tem a clínica também que você atende lá também, né? No caso, mas é só no seu perfil pessoal. Esse é o perfil é o meu perfil, que é o perfil também profissional. Onde você tá sempre produzindo esse conteúdo, tirando essas dúvidas, né? Isso. Bom, e baseado nessas dúvidas, vamos lá. Hoje tem um tabu muito grande, né? Do homem. Sim. Que, por exemplo, eu tenho 49 anos, Leonardo. Você sabe que eu já estive lá. Você mandou fazer os exames. Sim, estou esperando até hoje. E eu fui? Max. Claro que não. Não, mas aí eu vou lhe dizer, eu acabei indo em uma situação que aí nós vamos tratar dela aqui também, por uma outra situação. Mas assim, por que o homem tem tanto medo? Como é que vocês recebem esses homens assustados de receber esses exames que é do toque, né? E por aí vai.
Marcos, o homem ele é um pouco diferente da mulher. A mulher já tem a cabeça de se cuidar, de ir ao médico, ela vai com mais naturalidade. O homem ele está começando a perder isso agora. Alguns, né? Outros pacientes chegam no consultório basicamente empurrado ou pela esposa, ou pela filha, ou enfim, entendeu? Mas o importante é que o paciente, quando chega, você já tem que quebrar o gelo. Você tem que conversar, perguntar, para deixar o paciente bem à vontade. Porque, assim, você ir ao médico, ninguém gosta de ir, não é uma coisa agradável, entendeu? Mas você tem que deixar aquele momento o mais leve possível. Tá? Então, assim, o homem adoece tanto quanto a mulher. Eu acho que o homem talvez adoeça até mais, porque, às vezes, o homem se submete a riscos maiores na sua jornada do que a própria mulher. Então, é muito importante a gente colocar essa consciência nos homens que eles têm que se cuidar. Tá? Você indo à consulta com um médico urologista rotineiramente, depois de 45 anos, uma vez por ano, é importante porque você tem a possibilidade de fazer o diagnóstico precoce de algumas doenças. Entre elas, o principal é o câncer da próstata. Então, reforçando, é muito importante que o homem tenha esse cuidado. Pronto, assim, o médico urologista, você é médico, Sim. fez a medicina, aí você se especializou na urologia. Isso. Né? Aí eu pergunto o seguinte, qual o tipo de paciente que você vai atender, sem ser só esse de 45? Por exemplo, eu lembro que o menino, a criança, Pronto. tem negócio da fimose. Sim. Aí eu queria que nós fôssemos subindo cronologicamente pela Pronto. idade. Como é que funciona isso aí? A criança que vai lá fazer a fimose, né? Pronto. Ou você falar o que é essa tal dessa fimose, ou se é fimose Ótimo. mesmo. É isso mesmo. Excelente pergunta, Marcos. É o seguinte, o urologista é uma especialidade bem abrangente, tá? A gente trata basicamente de quê? Da doença do sistema urogenital masculino e feminino. Por exemplo, doenças do rim, como cálculo, tumores, é o urologista que trata, doenças da bexiga, da próstata e doenças do aparelho genital masculino, pênis, testículo, tá? Mas você também atende mulher? Claro, mulher tem rim, mulher também tem bexiga, mulheres? também, porque mulher tem doença dos rins, tem doença da bexiga, tá? Tem infecções urinárias. O que é o tal do esquentamento, é isso? Não, esquentamento seria que a gente chama de vaginite. É outra coisa. Corrimento, é outra coisa. Mas seria infecção urinária mesmo, problema de tumores de rim, de bexiga, que dá tanto em homens quanto em mulheres. A gente atende criança, por exemplo, essa questão que você perguntou agora da fimose. Fimose. Pronto, que assim, ainda tem muito isso que quando a criança nasce, é natural, é normal, aquele corinho tá puxando, tá cobrindo a cabeça do pênis, né? Que é a glande, tá? Mas a maioria das crianças, em até 90%, aquele corinho vai descendo naturalmente até os 3 aninhos de idade. Então, depois dos 3 anos, se a criança não consegue baixar o corinho para mostrar a cabecinha do pênis, então já é bom levar para o urologista para ver o que está acontecendo. Então, atende crianças também com alguns problemas específicos do rim. Sim, mas só para emendar aí tem que fazer essa cirurgia para deixar ele exposto? Pronto. Para evitar o quê? Pronto. Vamos conceituar a fimose. O que é a fimose? Seria como a incapacidade de puxar aquela pele, o couro, falar de uma forma bem simples. Sim, bem o popular. couro. Puxar o couro para a cabeça do pinto ficar para fora. Então, isso é a fimose. O paciente não consegue expor a glande, a cabeça do pinto. Tá? Doutor, e se ele não conseguir expor, qual é o problema que isso pode gerar? Como ele não consegue expor a cabeça do pinto, o que acontece? Ele não vai conseguir limpar. Então, vai juntar sujeira. Então, sujeira facilita infecções por fungos e bactérias e causa aquela inflamação naquela região. Eita. Entendeu? Aí causa inflamação, vermelhidão, dor, ardor e, em alguns casos, até dificuldade de urinar. Então, esses pacientes têm que fazer a cirurgia, que é retirar o excesso de couro que tem. Então, quando tira o excesso de couro, a glande, né, que é a cabeça do pinto, vai ficar todo o tempo exposta. Aí você pergunta, doutor, e fimose só dá em criança? Não. Pode dar em qualquer idade. Doutor, mas como assim? Tem alguns pacientes que, às vezes, adquirem inflamações nessa região da pele, da extremidade do pinto. Então, cada inflamação que acontece, o couro pode acabar se fechando. Aí inflama uma vez, aí o couro fecha um pouquinho. Inflama outra vez, aí fecha um pouquinho. Aí chega um ponto que ele não consegue mais expor a glande. E isso é ruim porque ele pode ter infecção e é ruim também porque machuca na hora da relação. Ele vai ter relação, aí machucou. Aí ele não consegue ter uma relação pela segunda vez.
Ou então só tem que esperar 2, 3 dias para poder cicatrizar aquilo ali para ter uma relação de novo. Então, isso impacta muito na qualidade de vida do paciente, porque ele vai ter dificuldade de se conectar com sua esposa ou com sua namorada, enfim. Então, nesses casos também é importante fazer a cirurgia, que é retirar o excesso de couro, retirar essa pele que está doente, essa pele que está inflamando, para melhorar essa condição do paciente. Pois é, um colega meu até falou a respeito disso, que existe essa cirurgia já em adultos. Existe, adultos. Exatamente para, vamos dizer assim, o cara tem uma vida sexualmente bem ativa. Aí ele gosta de fazer sexo anal. Aí parece que o anal ele tem uma fissura que, se ele não usar a camisinha, vai machucar e pode causar. Pronto, aí assim, ele tem que tira essa pele exatamente para não. Se caso. Pronto, assim. São duas coisas distintas. O ânus ele é diferente da vagina. A vagina tem a lubrificação natural e tem um tônus diferente do ânus. O ânus normalmente tem um tônus mais apertado. Então, o atrito no sexo anal é bem maior do que o atrito no sexo vaginal. Então, por isso que no sexo anal está mais sujeito ao atrito e, consequentemente, se o paciente não tiver preservativo, algumas doenças sexualmente transmissíveis. Entendeu? Porque você tem que entender que o ânus é um ambiente contaminado. É por ali que passa as fezes. Por mais que tenha aquela higiene que as pessoas que fazem sexo anal fazem, mas, de qualquer forma, não dá para tirar tudo. Então, é uma área mais contaminada. E como tem um atrito maior, também está mais propenso a inflamações na região do pênis de quem faz sexo anal. Então, assim, você sugeria, independente dessa questão aí de fazer sexo anal, não, mas assim, você sugere a algum paciente para poder manter essa limpeza, porque tem que ter a limpeza mesmo. Se você passar uma semana, por exemplo, tem cabra que não gosta de tomar banho, né? Sim. Porque às vezes está muito frio ou cansado, enfim, eu gosto de tomar uma e esquece. Você sugere fazer essa cirurgia para o bem-estar da pessoa mesmo, para ele não ter mais que estar abrindo, fechando, limpando, passando sabonete, etc. Pronto, é assim. A higiene é fundamental. Então, se aquela pele está dificultando a higiene do paciente, e cria assim, se o paciente não tiver uma higiene adequada, o que vai acontecer? Naquela região ele vai criar uma massinha branca, que é normal, o nome disso é esmegma, que tem até um cheiro esmegma, que tem até um cheiro forte. Então, se o paciente tem essa dificuldade de expor a glande, como diz o caboclo, de esfolar o pinto, então é bom que ele opere. Ah, doutor, eu consigo esfolar bem, eu consigo limpar bem, precisa operar? Não. Ninguém mexe no que está quieto. Mas se aquilo ali está causando problema, se ele está com dificuldade de fazer a higiene adequada, eu acho que é bom ele fazer essa cirurgia. Outra coisa que é interessante, você perguntar, idoso também faz cirurgia de fimose? Faz. Por exemplo, pacientes com diabetes. O próprio diabetes em si tem uma propensão a inflamar esse courinho. E, Marcos, quando ele inflama, ele vai fechando. Caramba. Então, chega um ponto que o idoso ele não consegue puxar o couro para fazer a higiene. Então, como não puxa o couro, aquilo ali fica aquela sujeira, a sujeira se acumula e isso favorece ele a ter uma inflamação da região. Então, nesse caso, só resolve operando. Estou entendendo. Doutor, me diga outra coisa também a respeito desse tema que é tão importante. Você acha que o que afasta, por exemplo, o homem de procurar um urologista não é por conta dele ter, às vezes, ter um pênis pequenininho, aí ele não quer se expor e etc. Existe isso aí, é mito ou é verdade? Não, assim, mas é impressionante. Assim, eu vou dar assim, muitos homens não estão satisfeitos com o tamanho do pênis dele. Pois é, rapaz. Rapaz, mas é assim, o pênis a grande maioria dos pacientes que vão com essa queixa ao consultório tem um pênis normal. Qual é o pênis normal? Hã? Qual é o tamanho do pênis normal? O pênis normal seria dele ereto a partir de 12, 13 centímetros. A partir disso já seria considerado normal. 12, 13 centímetros? Isso. Esse agrada às brasileiras? Isso, porque assim, a vagina, a parte sensorial, o ponto G, digamos assim, estão nos primeiros 6 centímetros da vagina. Então não precisa ter um kit bengala para a mulher ter prazer. Porque pênis grandes, às vezes, podem estar também associados com dor do ato sexual. Então, assim, a grande maioria dos pacientes que nos procura com essa queixa de pênis pequeno, na verdade, o pênis é do tamanho absolutamente normal. Tá? É difícil a gente encontrar um paciente que tenha no consultório um micropênis. A gente tem que entender que o sexo não é só penetração. O sexo é todo um ambiente. Você tem um sexo, você tem a preliminares, você tem o sexo oral, você tem a fase de carícia. Você não pode chegar
já que nem indo que nem um galo, né? O galo é que é assim, galo, não tem conversinha, não tem beijinho, não tem nada, entendeu? Então tem que respeitar todo esse contexto, porque a mulher é diferente do homem. A mulher precisa desse contexto para poder chegar ao clímax, para poder chegar ao orgasmo. Então, todo momento tem que ter um ambiente apropriado. Não adianta querer, às vezes, é muito comum a gente ver até nos casais no consultório que tem paciente que reclama que não está legal, porque às vezes tem filhos que dormem junto, às vezes tem filhos que estão tendo relação, fica batendo na porta, às vezes não tem um ambiente apropriado para esse clima, né? Para esse momento com a esposa. Então assim, o sexo é um instante que você compartilha com a sua parceira, com o seu parceiro, que seja. E tem todo tipo de figura, né? Por exemplo, tem um colega meu que disseram assim que para ele ter uma relação com a mulher, ele é todo certinho, todo arrumadinho, né? Então ele vai, tem que lavar a mão, tem que não sei... Tem um ritual, né? Tem um ritual. Aí esse ritual, rapaz, acaba com tudo, né? Tem que ter, assim, Mas o ritual dele, né? Não dela, tem né? que ser os rituais. Os rituais, tem né? que ser o dele e o dela. Porque a mulher também tem suas preferências. E hoje em dia, cada vez a mulher está conseguindo botar para fora o que ela quer e como ela gosta. E o homem tem que aprender a respeitar isso. Porque o sexo não é só aquela peibufa, aquela penetração, não. Tem todo um contexto para que a mulher consiga chegar ao orgasmo. Sim, doutor, teve uma pesquisa que durante a pandemia aumentou muito a exposição dos sites hot, né, de sexo e tal. Então, muitos homens acabaram tendendo para isso, e mulheres também, né? E isso acabou causando uma espécie de acomodação, de vício e de ejaculação precoce. Acho que isso aí tem a ver? O homem se acostumar a ver pornografia e, de repente, quando ele vai ter uma mulher ali do lado dele, ele fica tão emocionado que vai rapidamente ali. Pronto. Acontece que hoje é muito... Cientificamente, isso aí, como é que funciona? É muito comum o vício em pornografia hoje em dia. Então, às vezes, o paciente tem aquele vício de ficar na internet ou no celular vendo aqueles vídeos de pornografia e se masturbando. Então, de tanto ele ter esse tipo de comportamento, isso acaba comprometendo a atividade sexual com outra parceira. Porque ele está tão acostumado com a masturbação, daquele jeito, daquele ritmo, que ele já começa a ter dificuldade de se relacionar. Fazer preliminares. De se relacionar com a mulher física. Né? Porque está só na masturbação, e isso realmente, se for uma coisa que esteja demais, que esteja atrapalhando a sua atividade sexual, então ele tem que começar a se preocupar com isso e começar a largar esse hábito que na verdade, hoje é quase um vício. E um vício é horrível, né? Vício é vício, né? Vício. Cigarro, baralho, jogo, né? Ele vai ter que gastar uma energia para poder se livrar disso. Pronto, dentro do mesmo assunto. O meninozinho, falar que nem o Rodolfo, o meninozinho, ele descobre o sexo dele, né? Sim. E aí ele vai para a primeira masturbação. E aí tem deles que consegue fazer até umas 5 vezes. Isso não é prejudicial, não? E como é que funciona essa dinâmica aí dessa... Rapaz, a gente tem que entender que depois da puberdade, na adolescência, quando o menino se desenvolve em homem, a testosterona está lá em cima. E ele está se descobrindo, o corpo. O que é prejudicial é se aquela masturbação estiver atrapalhando as atividades habituais dele. O menino não está indo na escola porque ele só quer ir ficar no banheiro. Ele não está se relacionando com a família porque quer ficar todo o tempo dentro do quarto, trancado, fazendo... então, se chegar a esse ponto, não é legal. Tá? Mas se for uma coisa que seja esporádica, que não esteja comprometendo as suas atividades habituais, está ok. Eu acho que faz parte do descobrimento do corpo da criança, ou no caso do adolescente. Então, masturbar-se é saudável? É recomendável? Quantas vezes? Eu queria que você explicasse nesse sentido aí. O importante é ser feliz. Sim. Cada um tem o seu normal. Em sexo, assim, não tem um padrão normal. O sexo, desde que você não ultrapasse esses limites, que você não respeite o seu parceiro, a sua parceira, é normal. Agora, tudo em excesso é prejudicial. Então, se a criança ou o adolescente tem aquela masturbação
uma vez por dia, 12, e não está atrapalhando suas atividades habituais, não está atrapalhando o seu relacionamento com seus familiares, com seu pai, com sua mãe, ou com seus amigos de convívio, está ok. Ah, doutor, é recomendado masturbar? Cada um sabe o que é melhor para você, depende de cada pessoa, porque isso aí não é somente a masturbação, porque isso aí também envolve questões psicológicas, envolve questões religiosas, tá? Depende da cultura em que aquele garoto está inserido, entendeu? Então não é uma coisa que a gente diga, vai lá, se masturbe, não. Entendi. Cada um sabe os limites e as necessidades do seu corpo. Tá? Porque cada um tem um desejo diferente. Tem pacientes que têm a libido mais intensa, tem outros que nem tanto, mas todos estão dentro da faixa normal. Entendeu? Sei. O importante é que seja algo que não seja exagerado, que não esteja atrapalhando os seus relacionamentos, não esteja atrapalhando o colégio, enfim, essas coisas. Eu estou entendendo. Bom, então assim, a partir dos 40 anos é que o homem deva procurar, o 45 que você falou aí, sim, deva procurar. E por que ele deve procurar o urologista? Pronto. O que é estabelecido pela Sociedade Brasileira de Urologia é o quê? Homens a partir de 45 anos, se tiver histórico familiar ou se forem afrodescendentes, pele negra, tem que procurar o urologista para fazer o exame de PSA e TOC a partir dos 45. Se não tiver fator PSA e TOC. Isso. Se não tiver nenhum fator de risco, a partir dos 50 anos, tá? Doutor, e como é que é isso? Para que eu preciso fazer o exame de PSA e TOC? Bom, o câncer mais comum no homem, depois do câncer de pele, é o câncer de próstata. O problema, Márcio, o câncer de próstata, no início, ele é silencioso. Ele não dá sintoma. Ele só vai dar sintoma quando ele está no estágio mais avançado. Doutor, e quais são os sintomas? Sintomas seriam dificuldade de urinar, urina com sangue, e nos casos mais extremos pode aparecer já com dor óssea. E quando aparece com dor óssea, já significa que tem metástase, que o tumor Começa a dor óssea? É uma dor óssea, dor no osso. No osso, pode ser no braço, pode ser no arcoste na costela, pode ser na coluna. E quando isso acontece, significa o quê? Que o câncer já está espalhado, já é metástase. Entendeu? Então, a importância de fazer o diagnóstico precoce é porque eu consigo oferecer um tratamento para o paciente que a chance de cura passa de 90%. Eu vou dar um exemplo simples. É como você tem uma planta. Está aqui, eu tenho uma plantazinha, uma mudazinha, e eu tenho uma árvore já com a raiz frondosa. Uma muda eu consigo retirar facilmente. Quando eu já tenho uma árvore com a raiz, nem com um trator de esteira eu consigo retirar completamente. A raiz vai ficar no solo. Daquela raiz vai sair uma nova planta. Entendeu? Por isso é importante você fazer o diagnóstico precoce. Tá? Nesse sentido. Nesse sentido. E o diagnóstico precoce eu faço através do exame de PSA e TOC. Ah, doutor, PSA de alterado, TOC de alterado. Qual o próximo passo? A gente pode solicitar uma ressonância para ver se tem alguma coisa na próstata que esteja alterada, e a partir disso a gente pode fazer um exame chamado biópsia da próstata. Aí com a biópsia ela vai definir se aquela alteração no PSA ou no TOC é uma alteração benigna ou se é uma alteração maligna. Eu vou fazer uma pergunta aqui, aí se autorizar aí, beleza, não corta. Mas vamos lá. Você acha que também impede o camarada de procurar o urologista, porque às vezes o cara já foi... O cara é homem, entendeu? Sim. Ele para o mercado consumidor, ele é hétero. Sim. Mas para a intimidade dele, ele já teve alguma relação. E aí ele vai no urologista. A urologista faz a tal do toque. Sim. Aí ele disse assim, eu não quero que o cara perceba que... A urologista consegue detectar isso? Nunca. Sério? Nunca. Não tem. E mas eu imagino que deva passar isso na cabeça do camarada. Rapaz, na cabeça do paciente... Passa tudo. Tudo. Às vezes o paciente chega com umas ideias mais esdrúxulas possíveis. É mesmo? Porque às vezes o paciente pesquisa na internet, dá uma googada lá e lê um negócio maluco que está escrito lá e vai com aquele negócio na cabeça. Entendeu? Mas não tem como perceber. E se o paciente for hétero, homossexual, isso aí, meu amigo, o importante é o paciente ser feliz, é ser bem resolvido. É isso que é importante. Por urologista, isso não tem a menor importância. Mas, por aí, se quiser, corta de novo. Mas acontece do camarada aí,
e para um urologista acontece, os caras às vezes têm um cromossomos mais Sim. feminino do que masculino. Sim. Aí o urologista tá lá trabalhando, mas o urologista ele tem um dedo que é mais do normal. Aí ele faz o toque, que eu não sei qual é o tempo, e acontece de repente dessas Dele conversas gostar? do cara gostar, se apaixonar, você tem 24 horas para tirar o dedo daí. Não, existem os mitos, né? E as conversas de bar. Não, as conversas de bar. essa oportunidade aqui é fantástica para esclarecer essas dúvidas. Ó, esse é meu dedo. E meu dedo eu acho que é 3 vezes menor do que uma fezes normal. Então isso aqui não é algo que vai machucar, que vai doer. Mas aí como é que o cara vai lá? Ele fica de que posição? Tem várias posições. Ele fica assim? Não, fique mais. Não, me Não, perdoe. não. Eu não quero desestimular, não. Eu Não. quero é estimular. Rapaz, aí o cara diz assim, doutor. Não, ótima pergunta. Doutor, eu vou lhe explicar qual como é a posição que eu posso ficar? Eu quero assim. Não. Assim, você tem que colocar Como é que é essa? Você tem que colocar o paciente na posição que fique melhor o diagnóstico para a gente. Como é que eu examino? O paciente fica deitado. De barriga para cima, tá? Aí baixa a calça cueca, óbvio, né? Aí abre as pernas. Como se fosse aquela posição da mulher quando vai fazer exame de prevenção, enfim, com as pernas abertas. Frango? Frango. Fica na posição de frango. Franguinho. Tá certo? Aí a gente coloca vaselina, que é um lubrificante, e faz o exame de toque. O exame de toque, Marcos, se ele for demorado, ele não dura 10 segundos. É rápido. Porque como a gente já tem a experiência de... Então, o que é que eu identifico com o exame de toque? Eu identifico o tamanho da próstata e a consistência da próstata e se o exame de toque é doloroso ou não. Entendeu? Então, tudo isso eu consigo identificar em no máximo 10 segundos. Mas o cara sente uma dorzinha, um exemplo ou não? Marcos, não é um incômodo, não incômodo, né? Incomoda. Não é um exame agradável. Ele está num ambiente que ele não está confortável, é um médico, ele está exposto para uma pessoa que ele não tem a menor intimidade, que no caso é um médico, mas aquilo ali é necessário para a saúde dele. Eu estou entendendo. Entendeu? É 10 segundos que dura assim, que ele fica imaginando assim, que é um tempão, né? Pronto, aí a sua pergunta, pode ser deitado? Pode. Pode ser de lado? Pode ser feito também o exame de lado. Como pode ser também em pé. Porque às vezes, por exemplo, se o cara, mais uma vez aqui, repito, não quero ser nenhuma forma preconceituoso, mas assim, o cara às vezes quer evitar olhar para o médico. Pois fecha o olho. Por favor, entendeu? Para evitar também ter Max, a gente entende, a gente tem a sensibilidade de entender que aquele momento é um momento muito íntimo do paciente. Eu entendo que o paciente baixar a calça, baixar a cueca em frente ao médico não é confortável para ele. Eu tenho essa sensibilidade. Apesar de ver isso todo santo dia, eu entendo que isso não é agradável. Mas eu tento passar isso de uma forma mais leve possível. Eu tenho essa empatia com o paciente. Entendi. Você deixa ele ficar à vontade, Sim, né, nesse sentido. Exato. Não... Eu tento naturalizar aquele momento, tá? Eu tento respeitar. Claro, toda vez que eu vou fazer o exame, eu tenho que pedir permissão para o paciente fazer isso, mas eu tento naturalizar aquele momento que é importante para a saúde dele. E, Marcos, a grande maioria dos pacientes, eles já vão de uma forma bem tranquila fazer já estão mais familiarizados, né? Então, é tanto que hoje em dia é cada vez mais raro encontrar câncer de próstata em fase avançada. A maioria das vezes a gente encontra em fases iniciais. E detalhe, o câncer de próstata, ele é como se fosse... Tem vários tipos. Tem um tipo mais agressivo e tem um tipo mais ameno, tá? Eu vou comparar como se fosse um cachorro. Tem câncer de próstata que se comporta como um poodlezinho e tem câncer de próstata que se comporta como um pitbull. Então, de acordo com o tipo do câncer, a gente vai oferecer um tratamento direcionado para aquilo ali. Em alguns casos, quando a gente percebe que o câncer de próstata é na fase muito inicial e é um tipo histológico que é mais brando, mais fraquinho, a gente consegue só observar o paciente, sem ter a necessidade de fazer cirurgia. Mas é importante ficar observando, porque se aquele câncer começar a se desenvolver mais, é hora da gente oferecer o tratamento adequado. Estou entendendo. E você faz seus exames todo ano? Faço, mas eu tenho... Você não atingiu a idade, não, né? Eu tenho 45 anos fazendo hoje. Não tenho nenhum 45? Eu não tenho nenhum fator de risco, mas quando chegar a minha hora... Mas a sua cor de pele pede isso?
Meu pô de pele é branca. Pet? Ah, tem que ser a pele mais afrodescendente. Afrodescendente que é a partir dos 45 anos. Entendeu? Mas eu já fiz meu PSA. Meu PSA tá normal. Mas se for necessário fazer do Aí quem vai toque, fazer é um colega. aí você vai ter que Eu contratar. vou ter que ir. Entende? E aí, de doutor boas. também adoece, Marcos. Claro, eu sei, mas é de boas. De boas. Vai lá De e... boas, entre aspas. Não é agradável, não Eu é entendi, confortável. Todo mas- mundo passa, né, por esse processo. Mas eu tenho que ir, meu amigo. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu sou gente que nem você. Já que você agora está midiático, né? Você teria, quando você fosse, olha, doutor Aragão aqui, eu vou hoje com o meu urologista. Vamos lá conhecer. Aí acelera o vídeo e vai lá conhecer que é o seu urologista. Max, Não sei se dá para fazer esse tipo de situação, entendeu? Max, aí você tá de sacanagem. Bom, Aí não é dá, só né? é só É pra- só uma dica, né? É só uma dica, só para esquentar aqui o negócio. Tá certo. Mas vamos lá. Agora chega a fase de que o homem, por exemplo, o homem ele casou, separou, né? E aí ele não quer ter mais filhos. Filho. Aí vem por fazer A vasectomia. a vasectomia. Isso. Como é que é essa vasectomia? Tem muita gente fazendo, ela é muito dolorida, ela é rápida, Pronto. O que é a vasectomia? é saudável. Pronto. O que é a vasectomia? Vasectomia é um procedimento cirúrgico em que o urologista ele vai seccionar, vai cortar o canal que leva os espermatozoides do testículo para a vesícula seminal. Então, o que acontece? Os espermatozoides que são produzidos no testículo, eles não vão conseguir chegar no ejaculado. Ou seja, quando o paciente ejacular, ele vai ejacular a mesma quantidade de esperma, digamos que seja 4 ml, vai ejacular os mesmos 4 ml. Acontece que naqueles 4 ml não vai ter espermatozoides. Entendeu? Então, ele vai ejacular, mas ele não vai conseguir engravidar a parceira porque não tem espermatozoides. É um procedimento que a gente chama de procedimento ambulatorial. Doutor, o que é isso? Aquele procedimento que o paciente vai para o hospital, é feito com anestesia local, ou anestesia local mais sedação, dura ali em média uns meia hora, 30 minutos mais ou menos, e depois, logo em seguida, o paciente é liberado para ir para casa. Tá? Depois de 2 dias, o paciente já está apto a trabalhar. Legal, legal. Muita gente tem procurado, doutor, esse tipo Tem, de Marcos, procedimento. tem. Porque a gente sabe que hoje em dia, filho, educação, tudo é muito caro. Então, aquele paciente que tem mais de 2, 3, ele já começa a pensar nisso. Inclusive casados mesmo, né? Sim. Casado também quer, né? Sim, às vezes a esposa tem algumas limitações de alguns Não quer tomar tipos, remédio, não quer tomar né? remédio, tem problema com anticoncepcionais, então acaba o marido fazendo, porque o homem fazer é um procedimento bem mais simples do que a mulher fazer a ligadura das trompas, a laqueadura que chama. Laqueadura. É um procedimento bem mais simples a vasectomia. Então, o casal acaba optando pelo homem para poder fazer. Agora tem que entender uma coisa, Marcos, que tem que ser considerado um procedimento definitivo. Porque, doutor, eu ouvi na internet que tem como recanalizar, fazer uma cirurgia. Eu já ouvi falar pra isso aí também. emendar de volta. Tem, mas só que ela é um procedimento bem mais complexo e a taxa de sucesso vai caindo ano a ano. Porque o que acontece? Às vezes, o paciente está lá num relacionamento estável, tem seus 2 filhos, paciente jovem, e de repente ele faz a cirurgia e 2, 3 anos depois ele separa e casa com uma mulher nova, que não tem filho. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Tem que ser muito... Mexe com a cabeça do camarada. Mexe com a né? cabeça, porque talvez possa afetar os relacionamentos futuros. E aí que você me pergunta, doutor, e depois que ele faz a cirurgia de vasectomia, ele fica normal, tesão normal, tudo normal? Fica tudo normal. Se ele ejaculava 4 ml, vai continuar ejaculando os 4 ml. Ejacular que eu falo, a forma É 4 ml? normal seria de 2 a 5 Certo. ml. Mas às vezes quando o camarada demora mais de ter uma relação, aquela coisa toda, dá-se a impressão de que é mais forte, né? Dá-se a impressão. Ou cientificamente é uma quantidade. Não, acaba ou de pessoa para pessoa. Sim, deixa eu só lhe situar. Tem uma estrutura que fica na região genital masculina, está na pelve masculina, chamada vesícula seminal. Essa estrutura é como se fosse onde fica armazenado os espermatozoides e o líquido espermático. Então, cada ejaculação que a pessoa tem, aquela vesícula é esvaziada. Então, quanto mais ejaculações o paciente tiver, a quantidade de esperma que sai vai diminuindo. É uma esponjinha? Uma espécie de esponjinha? É como se fosse como é que eu vou falar? É como se fosse tipo um saquinho.
que tivesse coletado o líquido espermático, que também está lá dentro os espermatozoides. Eu sei que isso é para nutricionista, mas com certeza você deve saber. Uma alimentação que possa ajudar a produzir mais, existe essa alimentação mesmo, como o pessoal fala muito do abacate, amendoim, Max, ou é mito? Pronto. O que as pessoas têm em mente? As pessoas gostam muito de eleger um medicamento, um alimento mágico, que vai resolver todos os seus problemas, tá? Mas não existe. Existe um contexto. Por exemplo, se você for um homem que não tem hábitos, não fuma, não bebe, tem uma qualidade de sono boa, se alimenta saudável, faz atividade física, isso vai repercutir naturalmente na sua atividade sexual e na qualidade dos seus espermatozoides. Agora, se for um homem obeso, não faz atividade física, fuma, bebe, não dá para comparar. Tá certo? Estou entendendo. Claro que tem pessoas que têm uma genética diferenciada, que, enfim, mas se você for botar de regra, se você tem um hábito e um estilo de vida, uma alimentação saudável, isso vai refletir não só na sua questão sexual, mas em todas as outras partes do corpo, como menor risco de AVC, menor risco de infarto, influencia em toda a sua saúde de uma forma global. Pergunta importante cientificamente. Aqueles pezinhos, por exemplo, voltando a falar do pênis, né? O cara quer aumentar. Tem aí as divulgações nas redes sociais que dizem o seguinte, das empresas Tabajara, para você aumentar seu pênis, você bota, tem um sucção. Isso aí aumenta o pênis mesmo, doutor? Ou não? Rapaz, não tem nem... Você tá entendendo, né? É tipo uma bomba. Ela... É. Aí aumenta 1 ou 2 centímetros. Bom, Marx, não tem até o presente momento nenhum método que faça com que o pênis aumente de tamanho, tá? Doutor, e essa bombinha eu vi, tem estudos que vêm, mas não são estudos mal desenhados, que não dá um embasamento muito bom. Se você for jogar na internet, aumento peniano, acho que vai dar milhares de publicidade, mas você sabe que aquilo leva é para vender. É um mercado, que aqui gera dinheiro. Porque muitos homens não estão satisfeitos com o tamanho do pênis, apesar de terem pênis normais. É uma questão de como ele se vê no espelho. E a cirurgia? Existe uma cirurgia, tem um nomezinho, você lembraria do nome? Que tem uma cirurgia que eu já ouvi falar. Para aumentar? Para aumentar. Max. Tem um nome dessa cirurgia. Que tem de gente estudando para ver como aumentar, tem muita gente. Mas até o momento não tem. O que às vezes acontece, o que é? É o paciente obeso, né? Como ele... Digamos que aqui seja o pênis. Como ele é obeso, aquela gordura ele acaba cobrindo aqui uma parte do pênis. Certo. Aí tem como você tirar essa gordura, né? Que está cobrindo parte do pênis. Aí vai dar a impressão que o pênis vai ficar maior. Mas na verdade o pênis continua do mesmo tamanho. Mas visualmente o pênis ficou maior. Você corre? Faz atividade física? Corre? Eu faço atividade física. Pronto. Lá eu promovia corrida de rua. Aí a gente brincava, né? Eu dizia, correr é muito bom. Inclusive, você aumenta alguns centímetros do seu pênis, enfim. Porque na minha cabeça, realmente, você vinha emagrecendo, né? E essa parte aqui da perna da gente ia para dentro, é como você está falando. Porque... Então faz sentido o que ele falava, né? Por exemplo, se você... Faz. Eu não estava enganando, não. E os caras pegavam a corda, eu vou correr. Tá cheio de gente correndo. O que acontece? Tem aquele barrigudinho lá. Aquele buchinho dele está escondendo parte do pênis. Aí, a partir do momento que ele emagrece, aquele pênis que estava enterrado, ele vai para fora. Se apresenta mais. Se apresenta mais. Entendeu? A questão é essa. Mas, doutor, eu vi uma cirurgia que diz que aumenta o pênis. Não existe. Ainda não. Talvez chegue um momento, talvez. A gente vê muitos estudos, técnicas cirúrgicas, tentando chegar a esse resultado. Mas atualmente não existe nada que diga, isso aqui está comprovado cientificamente que funciona. Pronto. O homem, ele chega ali aos seus 50, 60, né? 65. Aí, qual é a época que ele começa a ter essa dificuldade, doutor? Assim, de não ter mais, de não comparecer. Irrigar, né? Irrigar. Sim. E comparecer, é mais ou menos isso. Pronto. Qual é a ideia? Qual é a idade? Pronto. Isso é muito variável de homem para homem, tá certo? Por exemplo, se você for um paciente de 50 anos, obeso, tabagista,
problema cardiológico, esse paciente vai ter um desempenho sexual diferente de um homem de 50 anos que é saudável e faz atividade Teve física. um cara agora na internet com um aspecto de 60 anos, que ele estava aparentando ter uns 35, 40, 45. Pronto. Cara. Todo... Então, essa pessoa que tem esse aspecto que é mais saudável, ele vai conseguir manter uma atividade sexual satisfatória por mais tempo. Aquele Até os 70? 70, 80. Ah, é? É. Consegue. E essa história de usar os comprimidos? Os azulzinhos, laranjinha. Diga aí, como é que é? Pronto, esse tipo de medicamento é um medicamento que melhora a qualidade da ereção. Ele surgiu basicamente uns 15, 20 anos atrás e realmente revolucionou a questão da parte sexual masculina. Em alguns homens que realmente têm a dificuldade de uma ereção, que não é aquela ereção mais firme, já tem uma ereção mais flácida, ou mesmo a dificuldade de ter ereção, ele pode fazer uso da medicação ou diariamente, ou 1 a 2 horas antes da relação, que realmente vai melhorar bastante a qualidade da ereção. E vai ser possível ter uma relação sexual mais satisfatória. Com qual idade? Max, não é qualquer idade, é a partir da necessidade, porque isso aí é uma coisa muito variável, depende de vida a vida. Mas o quê? A partir dos 45, 50 anos, a qualidade do sexo, da ereção já vai diferente. Nada. Bom, não dá para comparar eu tô com um cidadão. 49 anos. Não dá para. Não me assuste. Não, entenda, Max. Tô me não dá para comparar um homem de 50 com um homem de 20, 30. Sim, claro. Óbvio, é diferente. Entendeu? Não quer dizer que o que é importante para a parceira não é a quantidade, mas é a qualidade. Qualidade, entendi. Você tem que fazer o serviço bem feito, como diz o caboclo. Entendeu? Uma dança, uma coisa assim a mais. Tem que satisfazer a parceira. Tá certo? Às vezes ela se satisfaz mais com uma bem dada do que 3 mal dadas. Entendi. Entendeu? Mas, com o tempo, a parte, como estou repetindo, depende muito do status da pessoa. Se é um cara saudável, é um cara que tem atividade física, tem uma alimentação balanceada, ele vai conseguir performar a atividade sexual satisfatória por muito e mais tempo. E ele pode utilizar desses que a gente chama desses remédios, né? Pode. Pode. Foram produzidos para isso, né? Pode. Autorizados para isso, né? Assim, tem um público que não pode utilizar esse medicamento. Doutor, qual é o público? Seriam aqueles pacientes que tomam um remédio específico para o coração, porque junta o remédio, junta o efeito do remédio para a ereção com esse remédio do coração e ele pode baixar demais a pressão do paciente e predispor até, em alguns casos, até infarto. Então, geralmente, cardiopatas, a gente tem que ver a medicação que o paciente toma para ver se ele pode fazer uso desse tipo de medicação. E aquela cirurgia que tem tipo um ferrinho? Eu vi num programa, Perdidos na Noite, sei lá como é que era, não é de Faustão não, outro cara lá, não sei o que, Goulart, que ele mostrou, cara, era 2 horas da manhã assistindo, o cara fazendo a cirurgia, aí ele enfiava um ferro de metal assim, pronto, ficava lá. Aí o sujeito queria ter uma relação, ele levantava, o bicho ficava duro. Existe isso aí? Existe. Não é um ferrinho. Como é que é o nome disso aí, por favor? Desculpa, eu tô usando. Não, tá certo. Isso é uma prótese peniana. Pronto, prótese peniana. Doutor, como é que é isso? É um pinto de borracha? Não. Seriam umas artes, mais ou menos, pegar aqui a caneta, seriam umas artes mais ou menos dessa espessura, 2 colocadas dentro do pênis. E essa arte, por fora é silicone e por dentro é uma estrutura móvel de prata. Sim. Então, quando ele for usar, ele ele deixa o bicho reto. Quando ele não for usar, ele põe para baixo. Doutor, quais são os pacientes que necessitam desse tipo de cirurgia ou de prótese? São pacientes que realmente não conseguem ter ereção por alguma causa específica. Tem. Por exemplo, paciente diabético. Está muito relacionado o diabetes com disfunção erétil. Caramba. Às vezes são pacientes jovens, com 40 e poucos, 50 e poucos anos, que têm parceiras novas e não conseguem ter ereção por conta do diabetes. Às vezes são pacientes mais idade que casam com parceiras novas e não conseguem... Que mantém uma vida ativa, né? Mantém uma vida ativa, exato. Aí você sabe, com mulher nova, o cara tem que comparecer. Então, eles acabam optando por uma prótese peniana. Eu estou entendendo. E injeção? Pronto. Existe injeção? Existe a injeção. Que coisa. Quando a gente tem um paciente com disfunção erétil, doutor, o que é disfunção erétil?
É a famosa impotência sexual. O paciente não tem uma ereção satisfatória para poder ter uma penetração. Porque você sabe que o bicho mole não entra nem socando. Então tem que ter uma ereção para ele conseguir penetrar na vagina. Esse pé de chiclete, né? Saber que, sei lá, Então, assim, a gente vai tratando por etapas. Primeiro trata com a medicação. Funcionou? Ótimo. Ah, não funcionou. Aí a gente trata com as injeções. Doutor, injeção? É, injeção. É umas agulhas bem fininhas, tá? O próprio paciente faz a aplicação. Aí depois de uns 10, 15 minutos, o paciente vai ter uma ereção que pode durar de meia hora até 1 hora e vai conseguir ter a sua relação lá. Caramba. Doutor, não respondeu com injeção. Ou então o paciente não quer injeção, não gosta de agulha. Aí parte para a prótese peniana. Essa é a segunda opção. É. Porque a prótese peniana, na verdade, é uma cirurgia. É colocado isso. Que legal, viu? Bom saber. Tem várias opções hoje em dia no mercado. Bom, doutor Leonardo, deixa eu lhe perguntar outra coisa aqui. Eu sei que é muito trabalho, muita luta, né, do dia a dia. Onde é que você tem assim a sua válvula de escape, o seu respiro? Rapaz, meu respiro, Marcos, é minha família. Quando eu chego em casa, vejo minha esposa, as minhas filhas, eu brinco com minhas filhas, converso, ali é minha válvula de escape, ali é meu santuário, ali é onde eu relaxo, ali é onde eu me sinto bem, é na minha casa. Aí renova-se para... Renovo mais um dia. E assim, claro, quem tem estresse no dia a dia, às vezes é um paciente que dá um pouco mais de trabalho, às vezes é uma cirurgia que não sai como a gente queria. Mas, graças a Deus, o meu trabalho é algo que também me dá prazer. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto de ver um paciente retornar satisfeito com o trabalho que eu fiz. Então, isso aí me dá também muita energia. Eu gosto do que eu faço. E o que é, por exemplo, sucesso para você? Sucesso? É. O sucesso para mim... palavra, sucesso. Sucesso para mim, eu acho que acordar todo dia. Acordar eu ver que tem uma família estruturada, que tenho 3 filhas com saúde, que eu tenho um trabalho que eu gosto de fazer, que eu tenho prazer naquilo que eu faço. Para mim, Marcos, isso é sucesso. Você acha que, por exemplo, rotina ela é prejudicial? Você tem uma rotina? Depende da sua rotina. Se for uma rotina positiva, com hábitos saudáveis, de prática de atividade física, alimentação saudável, fazer um trabalho que você gosta ou que você tem orgulho de fazer aquilo ali, rotina é altamente positiva. Agora, se eu tiver uma rotina de beber todo dia, fumar, comer demais, comer alimentos inapropriados, aí essa rotina realmente não é benéfica. Né? Exatamente, aí não é benéfica para você. Sim. E outra coisa, e o ócio? Muitas vezes é importante. Gosta do óciozinho? Algumas vezes é importante. importante. Tá um tupum ali, ficar lendo uma revista, comendo alguma coisa que você gosta? Hoje em dia, às vezes a pessoa não tem muito hábito de ficar no ócio. Porque o ócio, eu acho que é muito importante para o ser humano. Porque o ócio... Mas o pessoal acha que o ócio, o cara sentar na esquina ali, ficar ali, o preguiçoso aí, o malandro. Não é malandro, né? Não, agora passar o dia todo no ócio não dá. Aí já não pode virar uma rotina, né? Aí já isso já tem outro nome. Entendi. Mas agora você tem uma rotina de trabalho e você tem um momento de não fazer nada, às vezes naquele ócio, o pessoal até chama que é o ócio criativo. Isso. É naquele momento, às vezes, que você está sem fazer nada, que surge uma ideia na sua cabeça, às vezes surge uma solução para um problema que você está querendo resolver. Então, às vezes, aquele ócio, acho que é importante. Porque atualmente a gente está muito preso aos celulares. Então, a gente desacostumou a ficar sem fazer nada. Então, quando a gente está sem fazer nada, a gente vai logo caçando o celular. Mas eu acho que é importante você ficar um tempo sem fazer nada. Como é que faz, rapaz, pra gente largar esse negócio, pelo amor de Deus? E tem que se policiar, porque às vezes você perde horas e horas do seu dia e se você vê e não fez nada. Se você não tiver o domínio do negócio... Exato. A gente entende que as redes sociais é importante para o nosso trabalho, mas também tem um limite. Você acha que o talento ele é um dom que você tem ou ele é adquirido com a busca que você tem? O talento. É um dom? Eu acho que 90% é a busca e 10% é o dom. Se você tiver um talento, mas você não tiver a perseverança, a determinação, esse dom não vai servir para nada. Então, se você for uma pessoa determinada, gosta de trabalhar, gosta de fazer o bem, for honesto, então você vai ter o dom com talento, a mistura perfeita. Você fica quantas horas acordado? Você dorme quantas horas? Mas geralmente eu durmo
Durmo em média 6, 7 horas. Não, Ah, 6 horas também. por dia. Acorda que horas? Acordo 5h30. Então, esse tempo que você passa acordado, talvez 17 horas, 16 horas, sei lá. Qual a melhor parte do seu dia? Mas é difícil dizer, Marcos. Assim, muito subjetivo, É né? muito Tem- subjetivo, porque assim, como eu estou lhe falando, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar no meu consultório, eu gosto de operar, eu gosto de estar em casa com meus filhos, conversando besteira, brincando, tá? Gosto de ficar ali com a minha esposa, conversando, né? Compartilhando meu dia com minhas filhas, com a minha esposa. Cara, então, assim, eu gosto muito do meu dia. Não tem uma parte do meu dia que diga, esse dia, essa parte eu não gosto. Não, Que bom. eu sou muito satisfeito com a minha Isso é rotina. muito especial. Bom, doutor Leonardo, é o seguinte, nós já chegamos aqui ao nosso limite. Eu queria assim lhe agradecer aqui a sua vinda, a sua atenção, né? Você que é muito ocupado. E ao mesmo tempo, assim, a gente depois tentar remarcar uma outra participação, né? E também já lhe convidei para você ir lá no programa do Rodolfo. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, que eu presto Vai dar assessoria para certo. ele. É muito bom, é um outro estilo. E assim, eu queria que você falasse aí das suas considerações finais e passar aí uma mensagem para os homens que têm medo e qual é a hora que eles têm que ir lá no consultório para se procurar, enfim. Olhando aqui para a nossa audiência. O urologista, Marcos, é o médico que cuida da saúde geral masculina, tá? Nessa parte de sexualidade, enfim. Então, acho que não tem um momento ideal. Aqueles homens mais jovens, se estão com alguma dificuldade de ter relação, algum problema na sua região genital, na região genital, no pênis, no testículo, eu acho que eles podem procurar. E aqueles homens que são sadios e estão acima de 45 anos, eu acho que eles têm que ter um acompanhamento regular com o urologista para prevenir tanto doenças da próstata como outros tipos de doenças. Às vezes a gente tem que, quando aquele paciente chega no consultório, Marcos, a gente tem que entender que o paciente não é só próstata. Aquele paciente também tem um coração, aquele paciente também pode ter uma pressão alta. Então é um momento de a gente aproveitar aquele momento e tentar diagnosticar também outras doenças que possam impactar na saúde daquele paciente. Você gostou da nosso bate-papo? Muito bom, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Meus parabéns. Vai ter bolo? Vai ter Vai. bolo? Valeu, galera. Até a próxima, o próximo Até episódio. mais, Valeu. pessoal. Um abraço.